Sejam bem-vindos ao Hortoterapia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre poda em rosa do deserto. Muitas pessoas têm plantas que estão sem florir, sem uma formação de copa e me dizem que tem pena de podar a sua rosa do deserto. Mas, gente, quando vocês podam a rosa do deserto, olha o que acontece. Eu trouxe esta planta aqui que eu vou fazer uma poda hoje, que é para mostrar para vocês como vocês podem fazer. E tenho esta outra planta que alguns meses atrás ela estava assim, com galhos, pouca folhagem, poucas flores. E agora ela foi podada há alguns meses e olha só, conseguimos fazer a formação da copa dela. Ela está visivelmente muito mais bonita, porque ela tem muito mais folhas, está com muitos botões, porque quando você poda a rosa do deserto, você estimula a floração. Porque quando a gente poda, um galho, muitas vezes, está muito alto. Deixa eu mostrar aqui mais perto para vocês. Esse aqui era só um galho. Quando eu podei, nasceu 3 galhos em todas essas partes. É por isso que vai formando uma copa mais cheia, porque quando nós podamos, vira 2 ou 3 galhos. E com essa rosa vai acontecer a mesma coisa. Como a rosa do deserto, ela costuma florir nas extremidades, se eu cortei um galho, ele virou 3, teremos mais extremidades para ter uma floração mais exuberante, tá? Então, a importância de podar é isso. Basicamente mais estética, porque você vai formar uma copa mais bonita e vai ter uma floração mais exuberante. Nós temos aqui algumas das ferramentas que eu vou utilizar para fazer essa poda, para mostrar aqui para vocês. Primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou utilizar um estilete, pois para podar é necessário utilizar um material, uma faca ou um estilete que seja muito afiado. Eu sempre prefiro o estilete por ele ter uma lâmina bem mais fina. Então, ele me dá cortes mais precisos. E com isso, eu tenho que proteger o meu dedo, senão ele vai dar cortes precisos no meu dedo também. E não é isso que nós queremos. Então, botei aqui um esparadrapo para proteger o meu dedo. Use sempre uma ferramenta limpa e ou esterilizada. Nós vamos utilizar aqui o álcool A70 para fazer a esterilização, pois você vai estar ferindo, né, a sua planta e com isso pode virar uma porta de entrada para fungos e bactérias. Então a gente limpa primeiro a nossa ferramenta. E vamos escolher como fazer a poda. Olha só. Assim, eu sempre gosto de uma rosa do deserto mais baixinha, que ela fica parecendo mais um bonsai. Então vocês podem ver que essas rosas, elas já têm um caudex bem grande, mas estão baixas. Se você deixar sem podar, ela vai ficar bem alta. Então é a estética mesmo. Quando você for podar a rosa do deserto, é necessário que você corte todos os galhos. Então não adianta eu falar, este galho está mais alto, eu vou podar só este galho. É necessário que você faça uma poda geral em todos os galhos. Mesmo que ele seja pequenininho assim, você tem que cortar pelo menos a pontinha, para que a planta vá com sua energia para todos os galhos e eles cresçam de maneira uniforme, como vocês podem observar nesta outra planta que eu fiz a poda. Então vamos lá. Como eu vou querer deixar ela mais baixinha, como eu falei para vocês, e redonda, eu vou cortando aqui no centro. Uma coisa importante na hora da poda é vocês não fazerem cortes assim, reto. Esse exclusivo eu fiz porque ele é muito grosso para na hora de cortar, mas agora eu vou ajeitar ele. Então, vocês fazem sempre assim, porque quando a água que vocês forem regar, ou até mesmo a água da chuva bater, ele não vai empoçar e apodrecer a planta, tá? Então,
vamos sempre estar fazendo essa poda da mesma altura. Observar isso. Então, assim, gente, quando corta também a sua rosa, essa ponta que vai ficar, normalmente é o indicativo de onde vai nascer os galhos. Então, se eu fizer todos aqui para dentro, a planta vai se concentrar muito aqui e vai acabar dando sombra nessa parte aqui do meio. Então, a gente sempre deixa essa ponta direcionada para fora. Não tenham pena e não tenham medo de podar. A questão do medo da poda é só você. Muitas pessoas dizem que tem medo da planta morrer. Mas nesse caso, até quando você tem uma planta que está muitos anos sem dar flores, é importante fazer a poda, porque muitas vezes a planta está lá em estado de dormência e a gente vai dar meio que uma acordada nela aqui. Então, vamos continuar. Tá vendo que essas partes que são pequenininhas, normalmente a pessoa fala assim, não vou fazer poda nessa que tá pequena. Porém, é necessário tirar pelo menos a pontinha que seja dela. Você pode aproveitar também para tirar alguns galhos que vocês considerarem desnecessários, como esses que eu fiz agora. Eu utilizando um material totalmente esterilizado, a minha planta não vai correr o risco de contrair alguma doença ou algum fungo. Isso é muito importante. Esses menorzinhos, bem pequenininhos aqui, eu vou tirar agora, pois aqui eu tô construindo a minha copa, né? Então, você vai escolher como você vai querer a copa da sua planta. Olha só, mais um galho. Eu vou cortar aqui. Lembrando de deixar sempre as pontinhas para fora. Essa planta, depois de podada, ela não vai diretamente para o sol. Eu vou colocar a minha planta num local que tenha sombra, pelo menos por uma semana ou 10 dias, pois o sol vai queimar essas partes que foram cortadas, tá? Então, para proteger a nossa planta, nós vamos colocar ela num local com sombra. Então, não faça essa poda e deixe no sol. Olha, lembrando sempre das pontinhas para fora, para estimular que nasçam esses galhos assim, ó, gente. Tá vendo? Para formar a minha copa. Agora, a minha planta já foi toda podada. Depois disso, é muito importante você colocar um produto que venha cicatrizar esses cortes. O que pode ser? Cola instantânea, talco, aqueles talco de chulé mesmo, ou canela em pó, que no nosso caso, hoje, nós vamos usar canela em pó, que é o que eu tenho aqui no momento ao meu alcance. A canela, ela ajuda para não entrar fungos, ajuda na cicatrização e ainda é um repelente. Então, a gente coloca em todo o local que foi retirado. É importante não deixar uma pontinha aberta aqui. Eu normalmente utilizo um vaso, aqueles que a gente compra naqueles lojão, de colocar maionese, ketchup, porque vocês aperta ele e ele espirra. É mais fácil, né?
Outra coisa que é importante, além de deixar a sua planta na sombra durante esse processo de cicatrização, que é por pouco tempo, vai durar só alguns dias, é que vocês não molhem a parte que nós podamos, tá? Então, quando vocês forem molhar esta planta, vocês vão molhar só a parte do substrato. E a sua planta, daqui a alguns dias, estará igual a essa. Olha só a diferença. Então, não tenham pena de podar, pois no caso da rosa do deserto, uma poda feita de uma maneira correta, cicatrizando direitinho, ela dá mais vida e beleza para a sua planta. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta. Tá bom? Que a gente vai responder à medida do possível.